Instruções dos Espíritos. A Nova Era. Um Espírito Israelista, Mulhouse, 1861. Deus é único. Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. Deus serviu-se do povo hebreu para se revelar aos homens, por Moisés e os profetas. As contrariedades e o sofrimento da vida por que passavam os hebreus destinavam-se a impressionar as nações e fazer cair o véu que encobria as coisas divinas aos homens. Os mandamentos de Deus, revelados por Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiram-lhe o sentido, pois colocados em prática em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que deveria iluminar a humanidade no caminho a percorrer. A moral, isto é, o conjunto de regras de conduta, os costumes, bem como os princípios espirituais ensinados por Moisés, eram apropriados ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não compreendiam que podiam adorar a Deus a não ser por sacrifícios sangrentos, e muito menos que fosse preciso perdoar aos inimigos. Sua inteligência era notável sobre o ponto de vista material, das artes e das ciências, porém era muito atrasada em moralidade e não entenderiam uma religião que fosse inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, como a de lhes oferecia a religião hebraica. Assim, enquanto os sacrifícios falavam aos seus sentidos, a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral perfeita que deve transformar a terra e fazer dela a morada para os espíritos moralmente superiores aos de hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realize o progresso que está na vontade de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram, como suas antecessoras. Não se pense, entretanto, que este desenvolvimento acontecerá sem lutas. Não, pois para chegar à maturidade, elas precisam de abalos e de discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a sanidade da moral impressionarão os espíritos, que então se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés começou, Jesus continuou, o Espiritismo concretizará a obra.